Descubra o segredo dos bastidores. Rodrigo Careca em um novo posicionamento. Está no ar, o Raiz Cast. Levantei de manhã e pedi para Deus assim, eu digo, pá, tô com uma dúvida, o que eu tô fazendo em Alphaville? Cara, faz 4 meses que eu tô aqui, o que eu tô fazendo em Alphaville? Daí eu fiquei nessa dúvida, vou embora, não vou embora? Começou esse questionamento, né? Porque se eu tá aqui, tem evento, eu pego o avião, eu venho, eu faço, não entendi. E aí eu levantei, eu tenho uma coisa que eu digo que todas as manhãs que eu levanto, e dentro da comunidade que eu tenho a Terceira Era, eu falo para as pessoas assim, ó, vamos fazer entre nós um acerto aqui? Todo mundo levanta, não toca no celular, reza não, ora, aprendi a falar em orar, e pede para Deus uma visão, alguma coisa, o que fazer procedimento. Depois sim vocês começam a vida normal, porque isso parece que, né, eu ficava pensando assim, nossa, respirar fundo, as pessoas falam tudo isso aí, mas é isso que te dá nessa calma, tu ouvir, falar com Deus, depois tu ir para o mundo do agito. E aí eu perguntei, disse assim, por que eu vim? Tava esse questionamento, né? Por que eu vim parar em Alphaville? O que eu tô fazendo em Alphaville? E eu ligo para um mentorado meu para cobrar dele. Digo, eu vou cobrar dele para ele não tá fazendo a mentoria. Não deu 5 minutos, ele me retorna ligando. E aí eu atendo ele. E o engraçado é que eu ia preparar material, produzir material para mim, então não tinha agenda, não tinha nada de manhã até as 11h30. E a gente ficou 2 horas no telefone. Uau! E aí olha o que interessante. Ele pegou e a primeira coisa que ele me falou assim, ô Rodrigo, eu tô te acompanhando, sabe que eu te seguia antes de tu vir para Belém do Pará, porque ele se tornou meu mentorado numa palestra, um evento em Belém do Pará mês passado. E ele chegou e disse para mim assim, Rodrigo, eu tô te acompanhando 1 ano antes de tu ir fazer o evento em Belém do Pará. Quando fez o evento em Belém do Pará, eu fui aí, eu digo, cara, é dele que eu preciso, o clone dele, eu preciso ganhar tempo, a comunicação dele é o mesmo propósito meu, e por isso que eu fui lá e te perguntei, porque eu não vendi. Ele chegou e eu disse para ele, cara, eu vejo a imagem. Ele vindo assim, ele é um cara forte, grandão, alto, né? Aí ele veio e chegou assim pra mim e disse, cara, eu quero a tua mentoria mais cara, completa, porque eu preciso de ti, eu já te acompanho há muito tempo, tá fechado, só me dizer tudo aí e tá fechado. Então foi assim que aconteceu. Então pra mim ele era um mentorado, era o cara que eu vou ensinar, ele queria, né, aprender comigo. Hoje de manhã, quando ele atende, que ele me liga, que eu cobrei dele, ele me liga, ele falou, Rodrigo, posso falar uma coisa que eu já ia falar, eu tô te acompanhando, e olha que engraçado, ele fala sobre a minha live das 7h30, a Bíblia na Visão do Código Raiz. Ele fala sobre o que acontece nos grupos, que ele está nos grupos também. Ele fala da transmissão. Aí ele fala, do fulano aconteceu tal isso. Do Beltrano que aconteceu tal isso. Então é um cara que te acompanha para valer. Acompanha mesmo. E aí ele disse assim, posso falar uma coisa? Eu digo, claro, pode. Tu não fala de Jesus. Sabe que tu traz a Bíblia na visão, tu fala sobre nós, aprendizado milenar, tu tá nos grupos, tu fala na internet, tu vai nos eventos, mas tu não fala sobre Jesus. A É o principal caminho. Aí olha o que ele falou para mim. Sabe o que é uma tríade importante? É Deus, Jesus e o Espírito Santo. Sem dúvida. Aí ele falou, tu entendeu, Rodrigo? Uma das coisas mais importantes, daí ele trouxe para mim, existe, por exemplo, hoje o DISC, que as pessoas fazem questão psicológica, DISC, né? Isso. Sobre, principalmente Aí ele pegou e disse para mim assim, sabe que existe, para te entender uma pessoa, quando tu for conversar com uma pessoa, tu entende o momento dela. Sabe como que tu entende o momento dela? Hospital, igreja, escola e universidade. A pessoa, quando ela está com problema, e nós várias vezes do dia podemos ter problema, ou estamos com problema na vida, que é o que tu disse que as pessoas estão doentes hoje, Isso. Elas estão no hospital. Só que a pessoa, para melhorar e sair do hospital, ela não pode ir para a escola ou universidade direto. Ela tem que ir para a igreja. Ele estava falando do significado espiritual que a gente fala. Então, eu tenho que entender hoje, quando eu converso com meus mentorados, olha que conversa de manhã. Eu tenho que entender se ele está no momento da igreja, do hospital, se ele está no momento da igreja, se ele está no momento da escola ou da universidade. O hospital é quando nós estamos com alguma coisa
que está nos afetando, que a gente não entende. O coração é a raiz de tudo. Hoje eu entendo Deus e tudo que a gente faz por ação é no nosso coração. O propósito, a nossa essência, o que sai é o coração. Deus, ele não vê os teus fatos do que tu faz. Ele vê o que está dentro do teu coração. Eu lembro que Dona Jaque hoje, inclusive, ela me falou, Deus, ele sempre me ajuda porque ele sabe o que está no meu coração. A pessoa que eu sou, digo isso, eu tenho certeza. Então, a igreja aí, quando nós falamos que as pessoas estão doentes, que as pessoas estão com burnout, que está dando problema, o empresário que está focado só no dinheiro, no querer mais, ele esquece a base espiritual, ele esquece Deus. Sim. Sobe carreira, não sobe espiritual. E aí abala tudo. Ou que atingiu até um certo sucesso, mas aí esquece a espiritualidade. Acho que Por não quê? precisa daquilo. Porque tem facilidade. É. Porque as coisas são fáceis para quem está com dinheiro e quem está no sucesso. E aí tu esquece Deus. Tu só lembra de Deus na dor. Exatamente. E aí eu entendi isso. Comecei a entender esse princípio. Essa tríade que ele falou, o momento de cada pessoa, e hospital, quando a pessoa está doente espiritualmente, principalmente, nós estamos doentes, está nos afetando o coração, qualquer coisa. Aí ele fala sobre a igreja. Igreja é sobre tu rezar. E aí vem aquela questão que Deus fala, né? Se nós estivermos eu e tu reunido aqui, falando em nome dele, nós estamos na nossa igreja, né? Representando ele. E aí ele me falou uma coisa interessante. A igreja necessariamente não precisa ser você, duas pessoas. Pode ser tu e o Espírito Santo. É inacreditável, ele disse para mim, eu digo, eu que não acreditava a questão do Espírito Santo, nessa questão, ele é inacreditável. E ele começou a chorar naquele momento. E ele te colocou tudo isso. Tudo isso nessa conversa hoje de manhã em 2 horas. Olha. Aí ele começou a chorar e lembrou da mãe dele, que o Espírito Santo está na mãe dele. E ele falou para mim, Rodrigo, eu sigo as tuas lives, eu falo quando tu fala lá que tu chora, que Dona Jaque está longe, que tu vai estar 30 dias longe da família. Cara, o Espírito Santo é Dona Jaque também. Senta, respira, conversa, tu vai sentir o cheiro de Dona Jaque, tu vai sentir o coração batendo de Dona Jaque. Entenda isso. No fim, você que virou mentorado dele. Não, ele começou a fazer a minha mentoria espiritual. Depois, no final, eu falei para ele, cara, tu trouxe... E parecia que era Deus me respondendo tudo que eu pedi. Olha só. Aí, saindo da igreja e entendendo sobre o Espírito Santo, nós temos a escola. A escola, quando a pessoa está na escola, ela quer aprender. E tu sabe que a pessoa só aprende quando ela está de coração aberto. É verdade. Se a pessoa... E ele falou, quando tu for vender tuas mentorias, Rodrigo, eu comprei de ti porque eu estava com o coração aberto. Eu senti que tu era o cara que ia me trazer todo esse conhecimento da inteligência artificial. A universidade é quando tu ensina as pessoas, que é o que tu tá fazendo hoje com a inteligência artificial. Só que tu tem que ver no momento, qual momento tu tá? Tu cai lá no hospital ou tu tá na igreja? Que isso afeta muito tu estar lá na universidade. Então hoje, o que eu entendo hoje? Eu olho para as pessoas agora sim. Fazem poucas horas que eu aprendi isso. Mas é muito legal. É uma visão interessantíssima, inclusive, para poder ajudar, né? Essa história do coração aberto, ou o outro termo que se usa muito é a xícara vazia. A pessoa que acha que já sabe tudo, difícil, né? Não vai aprender nada. E bate o ego, né? E não vai o ego, exatamente, que é o que derruba todo mundo. Que é o que todo mundo cai por ego. Então eu entendi. Hoje, quando eu vou analisar uma pessoa, eu já nem penso mais no DISC. Aí eu perguntei para ele assim, eu digo, vem cá, eu tenho uma dúvida. A pessoa me pergunta eu falo sobre Deus, né? Estou falando sobre Jesus, acreditar. A tríade que ele falou ali, Espírito Santo, Deus, Jesus, Espírito Santo. Se eu pegar na minha tríade, é identidade, inteligência, império. Aí eu entendo que o Espírito Santo é a identidade, que é o que tu falou que o Joel J fala, que para mim é a fé, né? Deus, fé, família e autoconhecimento. Autoconhecimento é muito importante. E isso representa o Espírito Santo, deu conta? Então a identidade é o Espírito Santo junto com a gente. A identidade. A inteligência é Jesus. É que ele que nos dá a sabedoria para nós chegarmos até Deus, que é o império, que é a palavra Deus com as 2 vogais eu. Então, para mim, ficou muito claro isso. Numa manhã, hoje, em 2 horas de conversa, ficou muito claro o que eu devo trazer. Como eu devo trazer. E olha que interessante o que ele me falou depois. Ele me disse sobre como eu conheço as pessoas, como eu observo as pessoas. Hospital, igreja, escola, universidade. Qual é a tríade básica para mim? Deus,
Jesus, Espírito Santo, que está dentro da minha tríade: identidade, inteligência, império, cada um no seu lugar. E aí ele me disse mais: Rodrigo, sabe como tu faz com as pessoas a partir de agora para ver se ela está com o coração aberto e pronto? Identificou os 4 locais, aonde que a pessoa está no momento? Aí tu joga para ela e pergunta assim, e eu vou fazer essa pergunta para ti. Na tua empresa hoje, aonde tu enxerga o que é hoje na Risomed, o que é Deus, o que é Jesus e o que é o Espírito Santo? Nossa, é para pensar muito, né? Realmente é a chave de muita coisa. E ele me fez uma pergunta: Rodrigo, tu é um dos caras mais conhecidos no Brasil da Solar. Foi um dos caras da Solar, um dos mais conhecidos. O cara que começou em 2011 com energia solar no Brasil. O que é a energia? Olha, dona Jaque, o que é a energia solar? Quem é Deus, quem é Jesus e quem é o Espírito Santo na energia solar? Deus é o Sol. É quem traz toda a energia, é o criador de tudo. Os painéis são Jesus, que nos conduz e nos leva a isso. E o inversor, o que transforma a energia do Sol na energia que tu usa na casa, é o Espírito Santo. Sabe quem é nós? Só precisamos dar um clique no botão do ar-condicionado. E muitas vezes a gente quer ser Deus, a gente quer ser Jesus ou o Espírito Santo. E a gente não se dá conta que o nosso lugar é apenas clica o botão. Só apertar o botão. E aproveita a vida. Cara, espetacular. Quando ele começou a falar isso, eu olhei, digo, é isso. Isso te trouxe essa resposta que você queria? O que você está fazendo aqui em Alphaville? Aí veio a leitura que eu perguntei para ele. Eu digo, eu estou entendendo, mas por que eu estou em Alphaville? E olha que interessante a lição que ele me deu ainda. Eu falei assim, ele disse, Rodrigo, tu está em Alphaville e eu vou te dizer uma coisa. Eu já fui a Alphaville, estudei Alphaville, visitei os lugares, olhei. E eu tive uma mensagem de Deus que eu estou falando pela primeira vez para ti agora. É a primeira pessoa que eu estou falando. Porque eu senti em falar para ti. Alphaville é algo diferenciado que tem no Brasil de espiritualidade. Deus escolheu Alphaville para ser essa representação da espiritualidade para o Brasil. Essa transformação que nós estamos falando que as pessoas estão precisando e está acontecendo devagar, em Alphaville eu senti isso. Tanto que quando eu cheguei em Alphaville em dezembro, e janeiro eu trouxe Dona Jaque para cá, e ela pegou e disse assim, trouxe para nós virmos num evento. E ela olhou e sentiu tudo que tinha aqui e disse assim, eu nunca senti um lugar tão espiritual como aqui. E aí eu entendi que ao mesmo tempo que as pessoas acham que Alphaville é o centro do poder, ela é o centro do poder espiritual mesmo. É algo que Deus marcou aqui que talvez mude, porque as pessoas sonham estar em Alphaville, quem está em Alphaville, e queiram isso e desejem. E Deus talvez botou assim, não, os que estão aqui, e se tu olhar as pessoas que estão cada vez melhor em Alphaville, são pessoas que estão muito linkadas a Deus. Eu olho grandes players assim, vejo a felicidade deles e o link com família. E é grandes empresários, porque aqui tem empresários gigantes. Sim, sem dúvida. Empresários que são felizes, que tu começa a ver porque eles estão em primeiro lugar com Deus. Você sabe que é interessantíssimo, né, essa visão. E como eu disse, eu moro há 24 anos. Eu não vim aqui com esse pensamento quando eu vim há 24 anos. Eu vim porque eu conheci uma mulher que eu decidi casar. E vim, a oportunidade de fazer a vida aconteceu aqui, de morar, esse tipo de coisa, né? A gente muitas vezes vem morar perto da família da mulher, onde ela tem a rede de apoio dela e tudo mais, para depois com os filhos. E eu vim para cá. E os anos foram se passando, a gente percebia um grande desenvolvimento da região. O que era na época, o que virou hoje, assim, foi um crescimento exponencial. Mas, principalmente pós-pandemia, essa percepção das pessoas de quererem vir para cá se tornou, assim, muito evidente. E voltando, falando sobre o Joel J., ele era de Santos, né? Você sabe, ele era uma pessoa de Santos, que é o litoral de São Paulo aqui, e ele conta muito essa história, onde ele já estava se sentindo uma pessoa muito bem já sucedida,
com um bom recurso financeiro e tudo mais, com escritório num ótimo lugar, de frente para o mar. Ele é um cara que vem do esporte, que realmente curtia treinar lá, correr na praia, pular no mar quase todo dia, que isso era possível, né? Mas ele, como empresário e na ambição dele querer crescer como empresário, percebeu que ali, naquele local, tinha um teto, tinha um fator limitador. E que as coisas estavam realmente acontecendo aqui e que essa questão geográfica realmente fez diferença. E ele tomou a decisão na hora de vir para cá e trouxe a família inteira, e inclusive a equipe dos funcionários. Então, assim, você quer ficar aí, tudo bem, pode ficar, uma escolha. Mas quem quer voar comigo, Vem junto. vem junto e vem agora. E arruma um lugar para ficar para todo mundo e ó, onde ele está hoje. E ele me falou uma coisa tão interessante também. Ele disse assim, Rodrigo, tu tá há 3 meses, 4 meses aí. Tu já conhece muitas pessoas, as pessoas já estão confiando em ti. Isso é uma coisa muito acelerada. Tenha calma, diz ele. Calma. Porque Jacó ficou anos abrindo o poço, teve guerra, teve pessoas duvidando e Jacó estava lá. Deus disse, Jesus falou, é aqui que tu tem que cravar. E ele cavava e as pessoas duvidavam. E aí ele chegou e ele disse para mim assim, e tu tá num momento que tu tá cavando, tu tá na água suja ainda. Tu tá cavando 4, 5 metros e ainda tá com um pouco da água barrenta. Mas vai chegar um momento que tu vai ver a água lá embaixo que vai ser pura. E as pessoas vão querer provar dessa tua água. E elas vão querer estar junto contigo dessa água. Então, calma, faça o teu propósito. Jacó levou anos, não esquece isso, anos cavando. E é um dos poucos ou único poço no mundo que tem milhares de anos e nunca se esgotou a água. E as pessoas vão beber lá e é que salva muitas vidas. E ele falou uma coisa sobre Alphaville. Eu vi uma live tua 2 vezes e eu quase te chamei. Tu pegou e disse assim, em Alphaville tem as pessoas aqui que ficam aparecendo e eu tô conhecendo pessoas que aparecem, vêm para Alphaville para querer aparecer, só que a pessoa tá quebrada e é só aparência e fica demonstrando. Ele disse assim, eu ia ligar para ti quando tu falou isso. Porque uma das coisas que a gente tem que prestar atenção, quando tu escolheu estar em Alphaville, tu escolheu o teu terreno para plantar. Nunca fala mal da tua terra. Defenda ela. Faça que as pessoas queiram vir para cá. E quando tu fala das pessoas, não faça um julgamento. Porque talvez essas pessoas que estão ali querendo aparecer é o ego dela. Que muitas vezes tu falhou isso no passado. E pelo teu ego, poderia estar quebrado, querendo mostrar, ou tu não quer pelo menos recuar na tua vida para de novo começar, entrar na caverna e começar. Isso. Então jamais fala mal, não julgue as pessoas. Essas pessoas vão te ver como líder que tu pode conversar com elas, dar um pequeno insight que mude a vida delas, que elas saiam do ego, que elas saiam da questão de querer demonstrar ou aparecer para os outros. Então, não fala mal da terra onde tu planta, não pré-julgue as pessoas. Pelo contrário, traga o ensinamento e só fale, ou ele disse, desgaste, quando você encontrar a pessoa está de coração aberto. Porque se a pessoa não está de coração aberto, ela não está no momento, ela está no hospital, ainda é um momento que tu precisa, somente conversa e deixa. Cara. Muito bacana, espetacular. Mas voltando um pouco para essa outra questão aqui de Alphaville, da questão espiritual, né? Você já está aqui há 3 meses, né? 4 meses. Você já percebeu, principalmente aos domingos, no horário dos cultos e das missas? Nossa, lota os carros em tudo que é igreja, em tudo que é impressionante. Direto. E eu fico ouvindo na minha janela falando lá. É impressionante. E eu vou sempre na segunda-feira. Eu tenho ido agora 2 domingos, que eu tô conhecendo as pessoas, e quando tu ora para Deus, e quando tu começa com o coração puro, eu começo a me aproximar só de pessoas boas. Eu nunca imaginava no mundo quantas pessoas boas tinha ainda. Porque para mim era o reverso. Era muita pessoa que não prestava e tudo afastar. Mas hoje parece que Deus vai ter colocando o caminho só de pessoas boas.
Então eu tenho vários amigos já, que eu posso dizer que são amigos, que nem esse meu mentorado. Para mim, hoje, eu não lembro muito o rosto dele. Eu só lembro que ele veio do palco, pediu para comprar minha mentoria e tá dentro da mentoria e eu quase não enxergo ele. Ele, quando tá nas aulas e nas vídeos que ele aparece, ele tá com a tela fechada, porque ele tá em movimento, fazendo, ele é um empresário muito forte de lá, então ele não consegue estar com a tela fechada. Eu posso te dizer assim, ó, confesso, que eu não lembro muito o rosto dele, mas ele já se tornou um dos meus melhores amigos, e ele ainda falou, cara, avança. Porque aquelas pessoas que ficaram para trás, e foi o que o Joel J falou para a equipe Quem Vai, elas não estão na mesma sincronização que tu tá. Não estão no mesmo propósito. Vai embora, novos tu vai encontrar. E hoje o que eu encontro de pessoas aqui em Alphaville. E quando eu chego para as pessoas, hoje eu chego com o coração aberto, e eu não chego para trocar por um negócio, para vender. Não é isso. E são pessoas que hoje, eu estava esse mês sozinho aqui, que me liga e diz assim, cara, domingo vamos no culto. Beleza? Vamos lá, irmão, vamos embora. E aí tu vai lá e remanesce de novo, dá uma levantada, uma erguida. Eu já fui em várias igrejas convidadas e tem pessoas que me dizem, agora teve uma pessoa que me ligou, Dona Jaque tá aí, né? Eu quero levar vocês no culto lá pra junto, a Márcia também chamou, eu quero levar vocês lá no culto. Então tu começa a te aproximar só de pessoas boas. Isso. E tu ora todo dia. E quando tu te aproxima das pessoas, eu confesso que antigamente network pra mim, ou quando eu montava alguma coisa, que eu entregava conteúdo, eu queria fazer a venda. Eu queria executar a venda. Hoje eu estou entendendo, não totalmente, mas eu estou entendendo, eu estou entregando muito mais para as pessoas. E ele falou uma coisa tão interessante. Tu precisa estar nas comunidades. Para te entender que quando tu reclama de alguma coisa, tu veja que aquelas pessoas estão passando muito mais do que tu. Ah, sim. E quando tu ajuda ali, Deus te dá muito mais aqui. Então seja no coração. Quando tu tem os teus produtos de inteligência artificial, olha o que ele falou. Foca nos teus produtos pequenos. O produto de 99, o produto de 347, porque tu vai estar ajudando as pessoas que estão lá. E tu vai estar formando. E os grandes empresários como eu vão estar vendo e conhecendo e a gente vai estar consumindo lá na ponta. Então só faça isso. Veja a comunidade, ajude as pessoas, entrega como tu está entregando, que as consequências vão aparecendo. Eu sou um caso. Eu sou um mega empresário que busquei a ti para esse conhecimento da inteligência, porque o que tu apresentou e o que tu trouxe. Porque eu já sei o teu coração. Espetacular. Muito bom. Mas acho que é a nossa mente, né? De estar aberto a sempre enxergar o lado bom das coisas. Eu acho isso bom das pessoas, né? A gente tem que partir do princípio que existe algo bom. É ela que prove o contrário, com as atitudes e atos e palavras, enfim. Mas da gente tem que partir, que a gente vive numa época difícil, né, de violência e tudo mais, então a gente tende a pensar do lado ruim. Mas está errado, né? A gente tem que partir sempre enxergando o bem nas pessoas. E isso atrai. É a energia que atrai, traz coisa boa pra gente, pra perto. E é isso. É tão maluco, né, tudo isso, porque... E aí veio aquela coisa que ele falou pra mim. Agora tu analisa a inteligência artificial. Hoje, nós, seres humanos, nós estamos doentes, a maioria das pessoas está doente, está no hospital, porque é justamente o burnout. Por quê? Isso. Porque não existe a espiritualidade, porque a pessoa abandona Deus. O princípio que as pessoas têm que entender é estar com o Espírito Santo. Jesus é tudo o nosso caminho e Deus, ele perguntou assim, a empresa hoje, o método raiz é teu? Eu digo sim. Não. É de Deus. É de Deus. Entenda. Tudo que existe aqui é de Deus. Tudo que tem na terra é de Deus. Nós somos apenas ferramentas. E a inteligência artificial, ela veio para acelerar, a tecnologia veio para acelerar o processo. Mas a tua genialidade, que Deus nos deu mais de 500 talentos e a gente não usa nem 10, 12. É verdade. Ele falou, a tua genialidade com a IA é manter a espiritualidade. É trazer para o empresário ajuda de acelerar, mas ele estar pensando da forma e comandando a inteligência artificial. Então a minha comunicação, e eu mais ainda entendi, que é levar o empresário que ele não pode se afastar com medo da inteligência artificial, com medo da tecnologia, porque isso não é uma coisa de Deus ou por isso que eu não vou fazer.
Tudo é de Deus. A tecnologia e a inteligência artificial foi feita por um humano que Isso. Deus criou o cérebro e o conceito da inteligência para criar aquilo. Então ela tem que ser bem utilizada. É isso. E a minha missão, ela vem para ensinar as pessoas a usar a inteligência artificial, mas deixar a essência humana comandando essa ferramenta. E não só a essência humana, a fé em Deus, essa tríade, essa base que a pessoa precisa. Então eu entendi. E aí ele disse, temas de casa. Identifique hoje na tecnologia que tu está entregando para as pessoas quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo e qual é o teu papel. Se tu identificar isso aqui e tu identificar onde a pessoa está, no hospital, na igreja, na escola ou na universidade da vida espiritual, tu vai entregar, esse cara não vai só comprar de ti. Esse cara vai transformar a vida dele, que tu vai deixar o legado que tu tanto fala que tu quer deixar. Espetacular. Foi Muito bom. uma loucura. Muito bom. Parabéns. É uma Muito visão fantástica. Esse foi a nossa gravação do programa.